Semana passada nós falamos um pouco do primeiro capítulo de Tiago, um pouco do contexto de quem foi Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus, mais provavelmente, quem escreveu a carta. E ele escreve para todos os cristãos judeus que estavam espalhados pela terra por causa da dispersação. Cristãos judeus perseguidos pelo evangelho, que foram dispersados, e eles estavam passando por muitas tribulações. Então nós vimos na semana passada como nós podemos nos alegrar, né, e considerar um motivo de gratidão o fato de nós estarmos passando por provações e por tribulações. Que as provações elas servem justamente para tratar o nosso caráter e para fazer de nós pessoas maduras na fé. Tiago está tratando de maturidade espiritual. Se nós queremos alcançar maturidade, ele vai testar a nossa fé. O Senhor vai testar a nossa fé e vai provar a nossa fé. Falamos um pouco também sobre as tentações e do risco que nós corremos de transformar as provações em tentações. As provações geralmente são permitidas por Deus para que nós possamos ser levantados, para que nós possamos nos aproximar de Deus e ter a nossa maturidade forjada. E as tentações, elas vêm justamente para o contrário, para nos separar de Deus e nos fazer cair. E hoje nós vamos continuar, então, no capítulo 2 de Tiago. E, gente, o capítulo 2 de Tiago é um dos mais importantes que nós temos na Bíblia, ao mesmo tempo que ele é um dos mais difíceis e polêmicos que nós temos na Bíblia. E por que o capítulo 2 de Tiago ele parece tão polêmico? Para vocês terem uma ideia do quão polêmico o capítulo 2 de Tiago ele é, Martinho Lutero, sabe quem é Martinho Lutero? O reformador, aquele que deu o estopim da reforma protestante, aquele que foi o primeiro que traduziu, né? Depois ele traduziu a Bíblia para o alemão comum, para que todos pudessem ler. Martinho Lutero, aquele cara, ele rejeitou o livro de Tiago. De tão polêmico que é esse capítulo 2. Por causa desse capítulo 2, ele chegou a dizer que Tiago era fogo de palha, que não servia para nada. Ele tinha ele ficou um pouco irritado com o capítulo 2 de Tiago. Mas por quê? Por que isso aconteceu? E vale a pena a gente entender, né? Porque, aparentemente, a primeira vez, se a gente lê superficialmente Tiago, e principalmente o capítulo 2, parece que ele contradiz tudo que Paulo disse. Todo o evangelho que a gente lê lá tudo que Paulo disse em Gálatas, principalmente em Romanos, parece que é contraditório, completamente contraditório. Quando nós vamos para Romanos 3, por exemplo, em que Paulo diz que a nossa justificação ela vem exclusivamente por meio da fé, que por causa da nossa fé nós somos declarados justos em Jesus. E quando nós vamos para Efésios, inclusive eu deixei os textos aqui, né? Quando nós vamos para Romanos 3:28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. É isso que... Agora eu já ia falar Tiago, né? Agora é Paulo mesmo. É isso que Paulo fala lá em Romanos. Em Romanos ele fala, olha, não é por obras. As obras não podem fazer nada para a nossa vida. Nós somos salvos pela fé, por causa do sangue de Jesus. Lá em Efésios também fala a mesma coisa. Não sei se o texto está aqui. Efésios capítulo 2 vai falar a mesma coisa. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Não por obras, né? Para que ninguém se glorie. O que Paulo sempre disse nas cartas que ele escreveu é que não tem nada que nós podemos fazer, que a gente pode fazer com as forças dos nossos próprios braços para alcançar a salvação. Que a salvação não vem por esforço, a salvação não vem por obra, a salvação é dom de Deus que nos foi dada gratuitamente pela graça na cruz do Calvário por meio do sangue de Jesus. Nos foi dado pela graça. E não existe boa obra capaz de fazer isso. Mas aí a gente vai para Tiago, e no capítulo 2, lá no versículo 24, Tiago vai falar, vejam, que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Meu Deus. Aí parece que está contradizendo tudo que Paulo disse. Foi por isso que Tiago foi tão polêmico e por isso que Martinho Lutero chegou a rasgar, dizem, né, que ele chegou a rasgar o livro de Tiago da Bíblia, porque ele ficou indignado com isso, porque, gente, a salvação é pela graça. Como é que vem um cara agora falando que nós precisamos das obras para a nossa justificação? Mas aí vale a pena a gente entender o contexto e que, na verdade, só existe uma aparente contradição, que não é contradição. Porque o objetivo do autor aqui, o objetivo dos dois autores são diferentes. Paulo ele tem um desejo de falar
né? Inclusive, Paulo ele tem o desejo de falar da causa da salvação. O objetivo de Paulo é dizer que a salvação, a causa da salvação é a fé, somente a fé, e não as obras. É simplesmente crer em Jesus e que Jesus nos justificou e nos perdoou na cruz do Calvário e nos restaurou. A causa da salvação é a fé. Tiago ele não está falando da causa da salvação. Tiago ele vai falar da evidência da salvação. Tiago ele não é contraditório a Paulo. Tiago ele é complementar ao apóstolo Paulo. Porque Tiago ele vai dizer que realmente a nossa salvação ela é única e exclusivamente pela graça por meio da fé em Jesus. Apenas crer em Jesus, que Jesus morreu na cruz por nós e o sangue dele é que nos justifica. A salvação vem pela fé. Mas a fé, ela não vem sozinha. João Calvino já dizia isso, né? Que a salvação só vem pela fé. Mas a fé ela não vem sozinha. A evidência da fé, a manifestação da fé, ela precisa ser as boas obras. A salvação, ela vem pela fé, isso diante de Deus. Diante de Deus nós já estamos salvos pela fé. Mas a evidência de que nós somos salvos diante dos homens, elas precisam ser expressas por meio das obras. As obras não salvam. Está dando para entender a diferença de tudo que a gente está falando? As obras não justificam ninguém. Fazer boas obras não é suficiente para levar ninguém para o céu, gente. Ser uma boa pessoa nunca é suficiente. Você pode fazer as maiores obras de caridade no mundo. Você pode ser a pessoa mais caridosa, vou usar a mesma palavra, né? Você pode ser a pessoa mais caridosa de todas, mas não existe nenhuma boa obra capaz de levar você para o céu. Porque as boas obras não salvam. Nesse sentido, algumas outras religiões, inclusive alguns cristianismos, né, que dizem que você precisa ganhar o favor de Deus através do que você faz, você precisa chamar a atenção de Deus através das suas obras, isso nunca é suficiente. Se nós tentamos ganhar a nossa salvação e chamar a atenção de Deus através das nossas obras, a gente vai correr eternamente numa esteira de culpa e insatisfação, porque a gente nunca vai ter segurança da nossa salvação. Nós sempre vamos estar culpados, nós sempre vamos estar insatisfeitos. A gente sempre vai ter uma dúvida, será que Deus me aceita mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Então eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Então eu preciso fazer alguma boa obra. Só que a boa obra nunca é capaz de trazer salvação. A salvação ela vem por meio da fé, em crer que Jesus já nos declarou justos. Jesus já nos amou. Eita! Trava a língua, né? Jesus já nos amou, Jesus já nos perdoou e Ele já nos declarou justos. Ele já disse, eu te amo, você está salvo pelo meio da fé. Mas aí, a salvação não vem sozinha. Porque se eu fui salvo por meio da fé, isso precisa transformar alguma coisa no meu coração. E se isso transforma alguma coisa no meu coração, isso precisa ser manifestado através das obras. E é isso que Tiago está falando aqui no capítulo 2, que a fé sem obras é morta, porque a evidência de que nós somos encontrados por Deus é que a gente começa a fazer boa obra. Se alguém diz que crê em Deus, mas não começou a fazer boas obras, e não teve o seu caráter transformado, as suas ações transformadas, então essa é uma evidência de que talvez essa pessoa ainda não tenha se encontrado realmente com Jesus. Porque o encontro com Jesus, ele transforma. Ele transforma. E o próprio apóstolo Paulo, então, Paulo ele olha para a causa da fé e Tiago olha para a consequência da fé. Por isso ele é complementar e não contraditório a Paulo. Né? A gente já começa a encerrar uma polêmica aí. Na época, Martinho Lutero estava um pouco exaltado e apaixonado pela salvação pela graça, e ele não conseguiu muito entender isso. Mas Tiago ele é complementar a ele. A Paulo. E o próprio apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios, no capítulo 2. Eu não abri aqui. Deixa eu só achar aqui o texto. Efésios, capítulo 2, no versículo 8 a 10. Olha só o que ele diz. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Então, Paulo já está falando aqui, né? Não é por causa das boas obras. É dom de Deus, é pela fé. Para que ninguém se glorie. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus, a fim de realizar boas obras. O próprio apóstolo Paulo está falando lá em Efésios, que não é pelas obras que nós somos salvos, mas nós somos salvos a fim de realizar boas obras. Deu para entender a grande diferença?
Então, gente, a grande diferença do Evangelho é que o Evangelho é maravilhoso porque ele é distinto de qualquer outro, de qualquer outra mensagem religiosa. Porque em qualquer outra mensagem religiosa que você encontrar, pelo menos todas que eu já ouvi falar, ela diz respeito a algo que nós precisamos fazer para que Deus nos ame e nos aceite. Nós precisamos oferecer alguma coisa, ou algum sacrifício, alguma ação, alguma boa obra. Precisamos fazer algo para que Deus olhe para nós. Isso nunca é suficiente. Isso faz com que a gente ande numa vida de culpa e insatisfação. Nós nunca estamos satisfeitos. Mas aí o Evangelho ele diz completamente o contrário. O Evangelho diz que nós já fomos perdoados, que nós já fomos salvos, e nós não precisamos fazer nada para merecer isso. É graça, é amor, nos foi dado de graça. E como isso nos foi dado de graça, isso constrange tanto o nosso coração e nos traz um amor tão grande por Jesus, que a consequência natural, por gratidão e por amor, é a realização de boas obras. Então, a consequência natural de uma fé verdadeira são as boas obras. Isso foi só a introdução, né? Meu Deus. Vamos lá, então, entrando no capítulo 2 mesmo. Deu para entender, então, o quanto o livro de Tiago já foi um pouco polêmico, né, nos contextos aí. Mas vamos lá, capítulo 2. Meus irmãos, como podem afirmar que alguém tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus, no Senhor Jesus, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma das suas reuniões vestido com roupas elegantes, usando joias claras e também entrarem o pobre usando roupas sujas, vocês derem atenção ao que está bem vestindo, dizendo-lhe, sente-se aqui neste lugar especial. Mas disserem ao pobre, fiquem em pé ali ou sente-se no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes, guiados por motivos perversos. Tiago já começa o capítulo 2 falando, meus irmãos, vocês estão negando quem Jesus é. Como é que vocês podem dizer que são cristãos? Como é que vocês podem dizer que são seguidores de Jesus se existe, qual é a palavra? Fugiu agora. Acepção de pessoas no meio de vocês. Como é que vocês podem fazer uma coisa dessa? Contextualizando o texto aqui, o que estava acontecendo ali naquela comunidade, ou na comunidade que Tiago condena? Vocês dizem que amam a Jesus, que vocês seguem a Jesus, mas vocês fazem acepção de pessoas, vocês privilegiam uns aos outros, existem preconceito dentro da igreja. Existe preconceito dentro da igreja. Existe distinção dentro da igreja. E se chega alguém no culto de domingo, bem vestido, com aquele terno engomadinho, uma gravata, hoje em dia nem tanto assim, né? Mas um cara bem vestido, uma roupa de marcas, um tênis da Netshoes, um tênis da New Balance, da Nike, com uma camisa, qual que é a das camisas mais caras hoje? Eu não uso roupa de marca, gente. A Levi's, um cara, Arania, eu não sei, eu não conheço as marcas. As minhas roupas são de Riachuelo, gente, de C&A. E da promoção ainda. Chega alguém, quando chega uma pessoa bem vestida, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, senta, a gente já dá um lugar de preferência para essa pessoa. E aí chegava o cara que estava mal vestido, com aquela roupinha simples, que ele tem 1 ano usando, porque não tem outra para vestir. Aí chega aquela mãe, com suas crianças pequenininhas, catarrentas, né, chegando dentro da igreja. No bom sentido, porque a gente sabe, né? E para essa pessoa a gente nem olha na cara direito. Pode sentar onde você quiser. E Tiago fala, como é que vocês se dizem cristãos, se vocês fazem acepção de pessoas? Isso não faz sentido nenhum. Porque se nós olhamos para Jesus Cristo e quem Jesus fez, Jesus não fez acepção de pessoas. Não faz sentido você dizer que é um seguidor de Jesus se você faz isso com as pessoas. Se você se sente superior a alguém. É isso que a religiosidade faz, gente. Que aí a gente chega agora num outro perigo das obras. Porque a salvação não é pelas obras, e nós precisamos das boas obras, mas existe um outro risco das boas obras. Da gente começar a se achar superior às outras pessoas. Nós somos escolhidos, nós somos cristãos, porque a gente conhece a verdade, porque nós sabemos o que a Bíblia diz.
E nós corremos um risco de começar a fazer comparações e achar que nós somos melhores do que outros. E fazer acepções de pessoas. Isso aconteceu com Pedro. Lembra de Pedro lá em Gálatas, quando Paulo conta a experiência de que Pedro, ele estava comendo, ele vivia comendo junto com os gentios, junto com os não-judeus. Sempre ali fazendo comunhão com eles. Mas aí chegaram alguns líderes religiosos na comunidade. E quando aqueles líderes religiosos chegaram, o que Pedro fez? Ele se afastou dos gentios. Porque não posso comer com eles agora, porque agora as pessoas precisam ver que eu sou uma pessoa judia, eu sou melhor. Ele fez acepção de pessoas. Isso não faz sentido nenhum se nós somos cristãos. Isso não pode existir dentro da igreja. O Novo Testamento, a acepção de pessoas no Novo Testamento significa parcialidade injusta. Lisonjear, mostrar espírito servil ou prestar atenção especial a alguém porque se trata de uma pessoa rica, influente, poderosa, famosa, em outras palavras, ter favoritismo por algumas pessoas. Isso não pode existir no meio de nós, meus irmãos. E Tiago começa o capítulo 2 dele falando isso não pode existir no meio de nós. Jesus mesmo não discriminava ninguém. Se nós temos um exemplo de alguém que não discriminou ninguém, esse foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré que andou no meio dos pobres. Na verdade, ele nasceu pobre. Nasceu numa estrebaria. O mais improvável de todos. Pode algo bom vir de Nazaré? Porque Nazaré, gente, era a periferia da periferia da periferia. Jesus nasceu na favela. Se a gente for contextualizar. Jesus nasceu num lugar que ninguém quer ir. Tanto é que uma das pessoas disse, pode algo bom vir de lá, de Nazaré? Vem e vê. Jesus veio de lá. Jesus andou no meio dos pobres. Jesus ele falou com as pessoas que ninguém quer falar. Com as prostitutas, com os cobradores de impostos, que eram os corruptos da época, com os ladrões. Foi com essa galera, sabe os marginalizados? Imagina alguém hoje em dia que você atravessa a rua para não passar perto. Aquelas pessoas que a gente não consegue ter contato, não consegue falar, não consegue conversar. Foi com essas pessoas que Jesus andou. E Tiago está falando, como é que vocês se dizem cristãos se o mestre que vocês seguem, vocês não estão seguindo o exemplo dele? E estão fazendo acepção de pessoas dentro da igreja. Isso não faz sentido nenhum dentro do cristianismo, né? Isso não faz sentido nenhum dentro do cristianismo. Nós podemos discriminar as pessoas tanto nos cultos, que era o que estava acontecendo aqui, de dentro da igreja, no nosso convívio social, ou até mesmo na nossa mente. Porque também existe a possibilidade de, exteriormente, a gente não fazer acepção de pessoas, não demonstrar para ninguém que a gente está fazendo acepção de pessoas, não. Mas na nossa mente mesmo, a gente não quer ir para casa com aquela pessoa. Ou a gente não quer se encontrar com ela de novo. A gente até recebe um mendigo aqui na igreja, seja bem-vindo, senta aqui, mas no seu coração você não quer ir para casa com ele, né? Você não quer almoçar com ele. Porque na nossa mente a gente também faz acepções de pessoas. E Tiago vai falar que isso não faz sentido nenhum. Sabe por que isso não faz sentido nenhum, meus irmãos? Porque nós éramos os mais miseráveis de todos. Porque nós éramos os mais injustos de todos. Porque nós somos os piores pecadores de todos. Porque diante de Deus, nós somos essas pessoas. A gente não merece ser amado por Deus. Nós somos injustos, nós somos indignos. Mas aí Jesus Cristo olha para nós. E na cruz do Calvário ele perdoa o nosso pecado. E ele nos declara justos. Então se eu fui perdoado da minha pobreza, se eu fui livrado da minha pobreza, se eu fui perdoado da minha injustiça, se eu era tão miserável, eu fui justificado diante de Deus, isso não pode fazer de mim alguém que pensa que é superior aos outros, que é mais importante do que outros, que é mais limpo e mais inteligente do que outros. Porque eu também era miserável. E Jesus morreu na cruz por mim, miserável. É por isso que Tiago começa o texto falando, como vocês podem afirmar que têm fé em Jesus se vocês estão fazendo acepção de pessoas? Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É contradizer tudo que Jesus fez. Essa é a primeira boa obra que Tiago vai falar que precisa se manifestar no nosso coração. Olhar para todas as pessoas como se elas fossem superiores a nós mesmos. Como diz Paulo, aí sim Paulo, como diz Paulo lá em Filipenses, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Se nós olhamos para essas pessoas com distinção, com superioridade ou com favoritismo, isso já está demonstrando que a nossa fé não é verdadeira.
demonstrando que a nossa fé não é verdadeira. Gente, a gente precisa perceber as pessoas, a gente precisa amar as pessoas e acolher as pessoas. Eu ganhei um costume de sempre perceber as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho buscado para melhorar isso cada vez mais. Para sempre perceber as pessoas que estão ao meu redor. Sempre. Um dia desses, eu saí, semana passada, eu acho, semana passada. Eu saí aqui da escola do discípulo, passei no mercado, no Comper, para comprar uma coisa para comer, porque não tinha nada em casa. Aí estava a caixa atendendo, ela nem olhou na minha cara, né? Boa noite. Eu, boa noite, tudo bem? Ela, tudo bem. Falei, eu preciso saber de uma coisa. Aí ela, oi, como é que você está? Você está bem? Alguém já perguntou isso para você hoje? Aí ela olhou para mim e falou assim, ninguém nunca presta atenção em mim. Ela falou isso. Ninguém nunca presta atenção em mim. Gente, a gente precisa prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente no nosso meio da nossa comunidade. Não pode existir acepção de pessoas ou favoritismo, ou achar que nós merecemos ser mais reconhecidos do que outro. Isso não pode existir no nosso meio. Isso não pode existir no nosso meio. Jesus mesmo não fez acepção de pessoas. Ele conversou com prostitutas. Ele conversou com a mulher samaritana. O texto da mulher samaritana é o melhor exemplo que a gente tem no Novo Testamento. Um dos melhores. Os judeus, eles odiavam os samaritanos. Isso vem lá do Antigo Testamento. Quem fez panorama do Antigo Testamento comigo sabe por qual razão os judeus odiavam os samaritanos. Se você não sabe a razão ainda, venha fazer panorama do Antigo Testamento. Então, os judeus, eles odiavam os samaritanos. E Jesus, certa vez, disse, é necessário passar por Samaria. E aí eu fico imaginando os discípulos de Jesus, como é que pode? Samaritanos. Gente, quando um judeu via um samaritano, ele atravessava a rua, porque não podia nem passar perto. Eles odiavam. E Jesus fala, vamos para Samaria. Aquilo deve ter gerado nos discípulos um sentimento do tipo, como é que pode um negócio desse? E aí eles chegam em Samaria, enquanto os discípulos vão comprar comida, Jesus começa a conversar com uma mulher samaritana. Com uma mulher, além de ser samaritana, era mulher. E além de ser mulher, era uma mulher que estava com a vida bem complicada. Do tipo que qualquer pessoa acusaria ou julgaria. E Jesus começa a conversar com aquela mulher para trazer salvação para a vida dela. E quando os discípulos chegam, em vez de Jesus conversando com aquela mulher, eu imagino a surpresa que eles tiveram. Jesus, ele não fez acepção de pessoas. E aí, ele vai continuar o texto. E ele vai dizer lá no capítulo 5, ouçam meus irmãos, não foi Deus quem escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam, mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês, os arrastam aos tribunais. Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam. Perdão, aquele cujo nome que vocês carregam. Tiago vai dizer agora, olha, vocês têm desprezado os pobres, mas não foi o próprio Deus que derramou salvação no meio dos pobres? Não foi o próprio Deus que escolheu os pobres? Nós não temos o direito de ter acepção de pessoas e achar que nós somos superiores a alguém por causa das nossas finanças, e a gente já viu isso no capítulo passado, porque a salvação de Jesus ela é para todos, e ela é para todas as pessoas, simplesmente por amor e pela graça. A salvação não está baseada no mérito humano e nem mesmo em obras. Não importa se você tem dinheiro, não importa se a pessoa tem poder, se a pessoa é popular, se a pessoa é um excelente pregador, se ela tem família, se ela tem nome, isso não importa. A salvação foi dada por Deus de graça para todas as pessoas. E se a salvação de Deus foi dada de graça para todas as pessoas, não faz sentido nós fazermos acepção de pessoas. Não faz sentido nenhum. A salvação não é comprada e nem merecida. Porque talvez os ricos aqui estavam achando que podiam comprar a salvação por causa dos méritos deles. Gente, não tem nada que nós possamos fazer que compre a favor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada que você faça que acumule créditos com Deus. Não é possível acumular créditos com Deus. Faça uma boa obra aqui, uma boa ação aqui, um bom dízimo, uma oferta generosa aqui. Então eu estou comprando o favor de Deus. Não é possível somar créditos com Deus. Deus não conta crédito. Por outro lado, Deus também não conta débito. Não importa quão pecador, quantos erros nós tivemos, Deus também não conta débitos. Deus simplesmente nos declara justos por meio da cruz de Jesus. Ponto. Sim. A salvação, ela está disponível para todas as pessoas. Agora a Bíblia diz que alguns as rejeitariam, né? Para alguns Jesus seria pedra de Eita! Respira, Felipe. A Bíblia diz que para alguns Jesus seria pedra de tropeço, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram.
Então, ela está disponível para todas as pessoas. A salvação ela está disponível de graça para todo mundo. É como um banquete que foi posto à mesa. O que depende é de a gente crer e comer do banquete. Mas muito rejeitam esses banquetes. Eita, até o plural está estranho, né? Muito rejeitam esses banquetes. Muitos rejeitam esse banquete, né? Ela está disponível sim para todos. A morte de Jesus foi para todas as pessoas. E Jesus amou todas as pessoas. Então não existe ninguém que não tenha acesso à salvação de Deus por meio da fé e do arrependimento. Não sei se ficou claro. Para todas as pessoas, independente de raça, cor, religião, de dinheiro, de status, de poder, não importa. A salvação ela está disponível de graça. Ela não pode ser comprada. Ela não pode ser comprada. Não tem nada que você possa fazer que compre a salvação de Deus. Ela é para todo mundo. E Deus ignora as diferenças raciais ou sociais. Deus não está nem aí para isso. Nós vemos nos evangelhos como Deus faz questão de mostrar para os judeus, porque, gente, Jesus era judeu. A salvação ela veio por meio dos judeus. Mas o povinho difícil esses judeus no Novo Testamento, viu? Porque que dificuldade eles tiveram no começo de entender que a salvação era para todo mundo. Não é só para os judeus. Nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido. E aí Jesus traz perseguição para que eles comecem a se espalhar. E aí Jesus teve que trazer visão para Pedro, para mostrar para Pedro, Pedro, vai lá pregar para Cornélio, porque Jesus teve que chacoalhar Pedro e falar, Pedro, o evangelho é para todo mundo. Não é só para os judeus, não, é para todas as pessoas. Independente de riqueza, de pobreza, de status, de poder, de nobreza, é para todo mundo. E Deus não faz essa acepção. Deus não faz essa acepção. A escolha divina não está baseada no que a pessoa tem. A gente vê isso lá em 1 Coríntios também. Na verdade, se fosse baseado no que nós temos, gente, aí a gente estava acabado mesmo. Se fosse para ser salvo pelo que nós fazemos, a gente estava em apuros. Porque nós somos muito pecadores. Você quer falar? Ah, não. Por isso Tiago começa o capítulo 2 dele falando que não faz sentido nenhum nós termos acepção de pessoas. Nós fazemos acepção de pessoas. E ele vai continuar lá no versículo 9, no versículo 8. Sem dúvida, vocês fazem o bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Amem o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Lembra que Tiago está falando para os judeus? E os judeus tinham muito apreço pela Torá. A Torá é o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles obedeciam à lei fielmente. E Tiago vai dizer, olha, vocês fazem muito bem em obedecer às leis, porque vocês são judeus. Inclusive, o mandamento de amem ao seu próximo como a si mesmo. Porque estava lá e eles tinham esse mandamento. Mas se vocês amam apenas o próximo que você quer, se você faz acepção dessas pessoas, vocês estão cometendo pecado. Aí, lá no finalzinho do versículo 4, ele vai dizer que nós agimos como juízes, no sentido da gente se achar superior às pessoas. Que mania que a gente tem de fazer comparações dentro da igreja, gente. Que mania nós temos de comparar nossa vida com outras pessoas e de achar que nós somos melhores comparando com outras pessoas. Eu não sou tão pecador quanto aquele. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Porque eu nunca vivi desse jeito. E a gente faz comparação, tentando massagear o nosso ego e confortar o nosso orgulho, tentando achar que nós somos superiores a outras pessoas. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Porque a salvação de Jesus ela veio justamente para dizer que nós não somos ninguém. É por isso que o Evangelho ele é maravilhoso. Porque diante do Evangelho, a primeira percepção que nós temos é que a gente não vale nada. Quando a gente se encontra com Jesus, gente, eu lembro muito bem da minha experiência com Cristo.
Eu me lembro muito bem de que quando eu me encontrei com Cristo pela primeira vez, o primeiro sentimento que veio na minha cabeça, eu sou o pior ser humano de todos. Eu me senti nu diante de Deus. Todos os meus pecados vieram na minha frente. E eu vi que eu era miserável e que eu não merecia nada. Esse é o primeiro sentimento que o Evangelho causa em nosso coração. Um sentimento de mostrar quem nós realmente somos diante de Deus. É isso que precisa acontecer quando o Evangelho é pregado também. Para logo depois vir a mensagem do arrependam-se. E aí vem a mensagem do Evangelho da Graça, em que Jesus nos amou e Ele derramou o seu sangue sobre nós e Ele disse, agora você é declarado justo. E Ele coloca em nós uma medalha de honra, Ele diz que nós somos justificados pelo sangue. Então nós temos condições de nos levantar, de erguer a nossa cabeça e de saber, eu sou amado, eu fui perdoado, eu sou incrível, mas não sou eu. Não sou eu. É Jesus em mim, porque eu mesmo, eu não sou nada. É por isso que o Evangelho ele precisa gerar um sentimento no nosso coração de que não dá para a gente ser superior a ninguém. Está tranquilo, gente? Tá legal? Vamos continuar? E ele vai usar essa mensagem dos próprios judeus, né, de que vocês fazem bem em querer obedecer à lei, mas vocês cometem pecado quando fazem acepção de pessoas. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de obedecer todas as outras. Tiago está falando daquele negócio que não existe pecadinho, pecadão. Né? Se você desobedece um mandamento, você desobedece uma das leis, você já é pecador. Você já é desobediente. Ele vai falar, então não faz sentido nenhum vocês obedecerem toda a lei, mas fazerem acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas. Eu lembro, eu não sei quando que foi, acho que já tem alguns anos já. Teve um culto aqui no sábado que o pastor se disfarçou de mendigo na frente da igreja aqui, ó. Eu lembro disso. E ele se disfarçou de mendigo na frente. Eu já sabia, né, de tudo. Então eu cheguei, eu queria ter visto como que seria a minha reação. Tava ali disfarçando de mendigo, pedindo dinheiro, cantando Michel Teló, e fazendo a farra ali na frente. Aí o pessoal estava chegando no culto e eu fiquei olhando e ninguém olhava. Todo mundo desviava e entrava, desviava e entrava. Foram muito poucos. Graças a Deus tiveram alguns que falaram, está tudo bem, você está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer por você? Teve alguns que fizeram isso, graças a Deus. Mas a maioria, né, dava aquela desviada. Não tem nada não. Aí entrava. Aí no meio do culto, estava tendo culto, né? Aí o pastor, como se o pastor fosse pregar. Aí na hora que o pastor foi pregar, ele entrou e começou a cantar e gritar lá dentro da igreja. Porque eu quero cantar, aquela coisa. Aí o pessoal ficou olhando assim. Aí ele subiu lá em cima, pegou o microfone como se fosse falar alguma coisa. E ele, por quê? Aí começou a pregar. Aí todo mundo ficou impactado, né? Aquela coisa toda, tal. Justamente a mensagem, mas do lado de fora ninguém olhou para ele. Ninguém percebeu aquela pessoa. Como será que está o nosso coração em relação às pessoas? Será que nós estamos fazendo acepção de pessoas, gente? Será que nós estamos fazendo acepção de pessoas? Vou falar mais daqui a pouco sobre isso. E aí Tiago ele vai falar que a nossa fé ela pode ser morta. Tiago vai dizer que é possível ter uma fé em Jesus que é morta, que ela não tem vida. E como que a nossa fé ela pode ser morta? Antes de falar sobre a fé morta, eu queria lembrar que a fé é algo muito importante em toda a Bíblia. Na verdade, a Bíblia fala de fé o tempo todo. E a nossa vida cristã depende da fé. A fé, com certeza, é uma das coisas mais importantes que nós precisamos na nossa vida, né? A Bíblia vai falar que a fé é a doutrina-chave no cristianismo, porque o pecador é salvo pela fé, como nós acabamos de falar. A nossa salvação vem pela fé, em crer em Jesus, em crer que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. A Bíblia vai dizer que, em Romanos que o justo ele vive pela fé. Então a fé ela é muito necessária na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, é que diz em Hebreu. E tudo que é feito sem fé é pecado, está lá em Romanos. Então a fé ela é muito importante para nós. Em Hebreus nós veremos a história dos heróis da fé e de como a fé nos dá forças para tanto caminhar em vitória como caminhar no meio da desgraça, porque ele vai falar dos heróis da fé que morreram por causa do Evangelho. A fé ela é essencial para a nossa vida cristã. A nossa fé ela é poderosa para a nossa salvação, para que a gente possa viver, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. Mas aí vem Tiago falando que é possível que a nossa fé esteja morta. E isso, meus irmãos, é pesado. Isso é pesado. É possível que a nossa fé seja morta. E eu queria falar um pouco sobre isso,
sobre quando que a nossa fé ela pode ser uma fé morta. No versículo 14, Tiago vai continuar. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessita de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vocês veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, é morta. Meu Deus. Tiago vai dizer mesmo, do que adianta você dizer que tem fé, do que adianta você dizer que crê em Deus, mas na prática você não demonstra isso? Do que adianta você crer em Deus se sua vida não é transformada? Do que adianta você crer em Deus se não existe transformação? Se não existe transformação e sua fé não é manifestada pelas boas obras. Certa vez eu ouvi uma palavra do Luiz Saião. Eu vi Luiz Saião, foi um livro, na verdade, estava lendo um livro em que Luiz Saião falou que atualmente a igreja brasileira é como um grande oceano, um enorme oceano, porque tem muita gente com um palmo de profundidade. Porque hoje existem cada vez mais crentes, cada vez mais evangélicos. Parece que o evangélico está brotando, né? Em todo canto. E a princípio a gente pensa, poxa, que maravilhoso, que incrível. Só que ao mesmo tempo que o evangelho está crescendo de maneira assustadora, o índice de divórcio também está crescendo. A criminalidade também está crescendo. O pecado está crescendo, as drogas estão crescendo, o evangelho está crescendo de uma maneira assustadora, mas as coisas ruins do mundo também estão crescendo de uma maneira assustadora. Por que não está acontecendo transformação, gente? Se os evangélicos estão crescendo tanto, por que a transformação não está vindo junto? Parece que isso reflete o que Tiago está falando aqui. Do que adianta você dizer que é crente se sua vida não está sendo transformada? Se não está tendo transformação, se não está tendo regeneração, se a cada dia você não está buscando ser mais parecido com Jesus. Eu lembro de um dia que eu estava na Americanas aqui, aí eu fui comprar um chocolate, né? Que ninguém é de ferro. Estava lá com a minha barrinha de chocolate lá, esperando na fila. Aí eu vou comprar só a barrinha de chocolate e aí tem aquela fila, né? Só que eu queria tanta barrinha de chocolate que eu fiquei lá na fila esperando, né? Só com a barrinha de chocolate na mão. E tentando não olhar para nenhum outro lado para não comprar nada mais. É só a barrinha de chocolate. Aí tinha duas moças atrás de mim que estavam falando um pouco alto. E aí, inevitavelmente, dava para ouvir a conversa das duas aqui atrás. Claro que eu não demonstrei que eu estava prestando atenção, né, gente? Eu estava olhando para frente. E as duas estavam falando cada absurdo da vida delas. Eu falei, meu Deus, que loucura. De que saiu com quem, que não sei o quê, que ficou com cara, e que da balada tal, e não sei o que. Gente, só coisa assim. Eu falei, meu Deus do céu, essas meninas precisam ouvir de Jesus, né, um dia. Aí eu estava ouvindo, né, aquelas coisas todas. Aí a conversa foi terminando, né, amiga, né? Então tá. O que você vai fazer hoje? Eu vou na igreja, né, amiga? Falei, meu Deus! Não falou qual que era. Tomara que não seja daqui, pelo menos eu nunca vi. Mas isso também tem acontecido muitas vezes em nossas vidas. Porque nós cremos em Deus, eu sou crente, eu sou cristão, mas a minha vida não está sendo transformada. Não está sendo transformada para ser refletida em boas obras. Eu não estou me parecendo com Jesus. E aí Tiago vai dar um exemplo. Essa situação que aconteceu na Americana, gente, não é que eu não queria olhar para aquelas pessoas, e não é que eu as rejeitei no meu coração de maneira nenhuma. É porque eu não queria ser deselegante de estar prestando atenção na conversa das pessoas. Né? É isso que eu quis dizer quando eu fiquei olhando para frente, para não mostrar, daqui a pouco eu estou olhando no celular da pessoa. Né? Como é que está essa conversa aí? Foi no sentido de não querer ser deselegante. Mas no meu coração, meu irmão, o que eu mais senti foi compaixão. Foi amor. E aí, Tiago ele vai usar um exemplo interessante. Ele vai falar assim, olha, acaso... se o irmão ou uma irmã necessitada de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia,
Aqueça-se, coma bem, vá com Deus, né? E não lhe derem alimento nem roupa. Em que isso ajuda? Aí ele vai usar o exemplo de alguém que está necessitado, passando fome, ou sem roupa, ou com dificuldades financeiras, que está passando por sérios problemas, e a gente simplesmente chega para aquela pessoa: Deus abençoe sua vida. Vai com Deus, tá? Vou orar aqui por você. Fica bem. Mas nós não temos condições, mas nós não ajudamos na prática, do que isso adianta? Ele vai dizer que essa fé é morta. Mas isso é voz profética. Sabe o que é profeta na Bíblia, gente? Sabe o que é profeta no Antigo Testamento? Profeta na Bíblia, geralmente não é aquela pessoa que fala: olha, eis que te digo, que eu estou vendo que vai dar tudo certo na sua vida, que tem uma bênção guardada para você. Não. Profeta no Antigo Testamento é aquele que levanta a voz para dizer: arrependam-se. A gente precisa voltar para a nossa rota, a gente precisa voltar para o caminho. Profeta geralmente é gente que a gente não quer ouvir, que a gente não gosta de ouvir. E isso aqui é mensagem profética. Isso aqui é mensagem profética porque justamente nós não estamos preparados para receber essas pessoas. Nós não recebemos essas pessoas. Porque no nosso coração a gente faz muita acepção dessas pessoas. Porque quando a gente passa na rua e sente o cheiro de algumas pessoas, porque a gente sabe como é que é, a gente já não tem nem condições de estar perto. Está pingando? Esse ar-condicionado está com algum defeito aqui, então. E ele vai dar esse exemplo do que adianta a gente perceber que tem alguém passando fome, de que tem alguém necessitado, de ter alguém passando necessidade, está com dificuldade financeira, não está conseguindo pagar as contas, e a gente fala: fica com Deus, vai em paz, vou orar pela sua vida, mas a gente não coloca em prática a nossa fé, inclusive com generosidade, entendendo que todo o dinheiro que Deus nos deu é justamente para que a gente também possa abençoar as pessoas. Se a gente não tem condições de receber essas pessoas, se nós não temos condições de olhar para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o oprimido, para aqueles que não têm voz, para aqueles que a sociedade não olha, se nós, a igreja, não olharmos, não acolhermos e não entendermos e não ouvirmos a história deles, Tiago está falando: a fé de vocês é morta. É morta. E isso é pesado ouvir. Eu sei que isso é difícil. Porque isso é para mim também, gente. Que é Deus me constrangendo também para colocar isso em prática. Para colocar isso em prática. Porque não adianta nada falar. Eu sou crente. Minha vida é linda dentro da igreja. Mas eu não consigo olhar para o pobre. Porque eu não consigo olhar para o pobre. E a gente fala: você tem que trabalhar. O cara já está cheio de dificuldade na vida, tendo que sustentar a mãe, tendo que sustentar a família inteira, sem oportunidade nenhuma. Nós precisamos ser aqueles que dão oportunidade. Porque senão a nossa fé é morta. A mensagem que tem se pregado hoje em dia é o evangelho à la carte. De acordo com o meu gosto. Daquilo que eu quero. Esse é o evangelho que tem que se pregado hoje em dia, né? Tipo, parece que a gente tem um cardápio para escolher o tipo de mensagem que eu quero ouvir no domingo à noite. Isso não é evangelho da graça, porque o evangelho da graça ele confronta. Ele confronta quem nós somos. E quando nós entendemos o verdadeiro evangelho da graça, isso transforma a minha postura para com o pobre. Para com o oprimido, para com o sem voz. Gente, se vocês forem ler o Antigo Testamento, as pessoas que Deus mais defende no Antigo Testamento é o que nós chamamos do quarteto dos oprimidos. O órfão, o pobre, a viúva e o estrangeiro. Se você ler o livro de Levítico, de Deuteronômio, de Números, a quantidade absurda de vezes que Deus se coloca do lado do pobre, da viúva, do estrangeiro e do órfão. No Antigo Testamento, e no decorrer da Bíblia, mas no Antigo Testamento principalmente, a gente vê que Deus é o Deus que sempre se coloca dos lados daqueles que não têm voz. Sempre se coloca do lado daqueles que não têm voz. Que ele sempre vai olhar para essas pessoas. E aí quando nós vamos para os profetas, e os profetas é duro de ouvir, porque a mensagem profética é em favor do órfão, do pobre, da viúva e do estrangeiro. Os profetas, a maioria dos profetas foram levantados por Deus para falar que nós estamos cometendo injustiça social. No Antigo Testamento, a palavra justiça, a palavra caridade, na verdade, significa justiça. Hoje em dia, quando a gente fala de caridade, né,
Porque a tradução caridade no português perdeu muito do sentido dela. Porque no português hoje, quando a gente fala de caridade, qual o significado? Tipo, uma oferta voluntária, se eu quiser, não é isso? Se eu quiser, eu faço caridade. No Antigo Testamento, caridade significa justiça. Fazer justiça. E se eu não faço justiça com o pobre, com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro, que se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, gente, o pobre, a viúva, o órfão, o negro, os venezuelanos que estão aqui no Brasil, os refugiados muçulmanos, os refugiados de qualquer lugar do mundo, são essas pessoas que não têm voz. Deus sempre se coloca do lado delas. E Deus sempre levanta profetas para falar que a igreja, ou o povo de Deus, deve olhar para essas pessoas. Vocês já prestaram atenção em Isaías e nos profetas? De Deus falando: eu não aguento mais os louvores de vocês. Eu não aguento mais as reuniões de vocês. Eu não aguento mais as festas que vocês fazem, os sacrifícios que vocês fazem. Sabe o que é interessante? Foi o próprio Deus que instituiu essas coisas. Foi o próprio Deus que pediu para o povo sacrificar, para o povo festejar, para o povo jejuar. Foi algo que Deus pediu para o povo fazer. Mas chegou um ponto que Deus falou: eu não aguento mais o culto de vocês. Eu não aguento mais quando vocês levantam a mão para orar. Eu não aguento mais quando vocês pedirem para mim, eu vou virar o rosto para o outro lado. Sabe por quê? Porque o pobre está clamando lá fora e eu ainda estou ouvindo o grito deles. Eu não estou vendo quem está falando. Ah, tá. Exatamente. Porque eu não aguento mais. Quebrem a corrente da injustiça. É o que o profeta Isaías vai falar. Olhem para essas pessoas. Graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja que tem se envolvido muito com ações sociais. Tanto com o ID, com o Projeto Nova, com o Projeto Princesas, com o Amor de Verdade, com as assistências sociais. Graças a Deus. Claro que nós podemos melhorar muito. Muito. Mas o fato da nossa igreja estar envolvida com projetos sociais não nos exclui da nossa responsabilidade de olhar para essas pessoas. De amar essas pessoas, de ouvir essas pessoas. Não nos exclui dessa responsabilidade. Né? E como nós vemos como Deus se coloca do lado justamente do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre, daqueles que não têm voz. Deus sempre está do lado deles. E Tiago vai falar que se nós somos seguidores de Jesus e não conseguimos dar atenção para essas pessoas, a nossa fé está sendo morta. Eu queria falar de algumas características, alguns exemplos do que é uma fé morta. Acho que eu coloquei isso. O que é uma fé morta de acordo com o texto que nós estamos lendo? Primeira coisa, a fé morta, ela é divorciada da prática e da piedade. Ela não leva uma vida transformada. Uma fé morta é aquela que eu digo que acredito em Deus, mas o meu coração já está tão duro que eu não consigo mais me emocionar diante da cruz com a mensagem do Evangelho. Eu digo que amo a Deus, mas eu não tenho saudade de passar tempo com Deus. Eu digo que eu sou cristão, mas eu não oro. Eu digo que eu sou cristão, mas eu não tenho vontade de ter comunhão com Deus. É uma fé que não existe, que é divorciada da piedade, da oração, do amor, da paixão, do jejum, do fogo. E isso, a primeira evidência de uma fé viva, de acordo com esses argumentos, né, a primeira evidência de uma fé viva é uma fé que ela é piedosa, que ela demonstra piedade. Meus irmãos, infelizmente eu tenho visto muitos teólogos gelados. Pastores que não choram mais. Que o coração deles não constrange, que não prega, não tem mais paixão. Quando vai pregar o Evangelho, parece que está lendo uma palestra pronta, não tem vida. E Tiago vai falar que a nossa fé é morta quando ela é dissociada da piedade. Nós precisamos nascer de novo, ser transformados. Ser transformados. Porque se não existe piedade, não existe transformação. Pode ser que Jesus um dia chegue para nós e diga: olha, eu não conheço você. Afaste-se de mim, você que pratica o mal, eu não te conheço. Mas Senhor, eu estava lá na igreja, eu estava fazendo, mas eu não te conheço. Eu não sei quem você é. A fé morta ela é uma fé que é dissociada da prática da piedade. A fé morta é uma fé que é apenas intelectual. No versículo 19... olha o que diz:
E isso aqui é incrível, hein? Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso. Você diz crer que há um único Deus, ou seja, aquela fé que move o nosso intelecto. Eu leio a Bíblia, eu conheço, eu sei quem Deus é. Intelectualmente eu sou alguém que acredita em Deus. Ah, muito bom. E Tiago vai dizer, os demônios também creem. E tremem de medo. E os demônios não só creem, como eles têm emoção. Eles morrem de medo. Porque até uma fé com emoção também pode ser uma fé morta. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Uma fé morta é aquela fé que ela é apenas intelectual. O intelecto ele é importante, gente. Como ele é importante? A fé ela precisa ser racional. Eu já falei muito disso. Mas, além disso, a nossa fé ela precisa gerar em nós transformação, piedade, amor, paixão e emoções e ação. Ela precisa gerar isso no nosso coração. Ela não pode ser apenas uma fé intelectual. A fé morta, ela é ineficiente. Ela é ineficiente. No versículos 15 e 16, nós vimos, né? Até logo, quando o pobre ou quando a pessoa necessitada vem, a gente diga até logo, bom dia, aqueça-se, mas não lhe derem alimento nem roupa, do que isso ajuda? Não serve para nada, é ineficiente, não tem eficiência nenhuma na vida das pessoas. Uma fé morta ela é uma fé ineficiente. Nós precisamos olhar para as necessidades das pessoas, nós precisamos ouvir as pessoas e estar dispostos a servir essas pessoas e dar as nossas vidas por elas. Mesmo sendo salvos, nós corremos o risco de sermos negligentes com as pessoas que estão ao nosso redor. A fé verdadeira é uma fé que age, que opera, que demonstra isso para com as pessoas. Logo depois ele diz que a fé morta ela é uma fé inútil. Ela não tem utilidade nenhuma. Lá no versículo 20 ele vai dizer, quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Tiago está falando, se a sua fé não tem gerado obras no seu coração, então isso está sendo inútil. Completamente inútil. Meu Deus. A salvação pela graça, ela precisa gerar em nós transformação. Primeiro porque o Evangelho da Graça ele nos diz, porque, resumindo, qual é o Evangelho da Graça? O que significa a salvação pela graça? Salvação pela graça significa que nós estávamos mortos, separados de Deus por causa do nosso pecado, miseráveis. Nós não temos acesso a Deus por causa do nosso pecado. E o nosso pecado nos separou de Deus de uma tal maneira que não tem nada que a gente possa fazer para que a gente alcance Deus novamente. O nosso pecado nos separou tanto de Deus que qualquer boa obra que a gente faça, qualquer tentativa que a gente tenha de se aproximar de Deus pelas forças dos nossos próprios braços, é como se a gente tentasse nadar aqui do Brasil até a África. Abraços, né? Abraçadas. É inútil, a gente vai morrer, não tem como, é impossível. Então não tem nada que a gente faça que ganhe o favor de Deus. Deu para entender esse ponto principal? Não existe nada que nós façamos que faça a gente ganhar o favor de Deus. Nenhuma boa obra. Nenhuma boa obra. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser melhor que a Madre Teresa de Calcutá. A sua vida pode ser uma vida de boas obras, mas diante de Deus isso não vale nada. Isso é inútil. Não tem nada que a gente faça que faça com que a gente alcance o favor de Deus. Essa é a nossa condição diante de Deus. Nós estamos separados por causa do nosso pecado. Porque o salário do pecado é a morte, como diz Romanos. O salário do pecado é a nossa separação de Deus. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus nos amou tanto, e Ele nos ama tanto, como diz João 3,16, que Ele enviou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O que nós merecemos é a morte eterna. O que nós merecemos é julgamento de Deus. Mas aí Deus ele se encarna em Jesus. Ele vem em Jesus, como diz Filipenses no capítulo 2, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser Deus. Ele não considerou que ser como Deus era algo que ele devia apegar-se. Então ele abriu mão de toda a sua glória. Ele esvaziou-se a si mesmo e veio como homem.
Jesus, o Deus, vocês imaginam isso, gente? O Deus criador de toda a terra, o que sustenta todo o universo, por amor a nós, ele esvaziou de toda a sua glória, como todo o oceano que se transformou numa gotinha de água, nem isso. Ele veio como homem, e viveu como homem, ele foi perfeito como homem, e ele morreu numa cruz. E o texto diz, e a Bíblia diz que ele levou sobre si a nossa loucura, que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Na cruz do Calvário, Jesus sofreu abandono cósmico. Na cruz do Calvário, Jesus foi separado de Deus, a tal ponto de Jesus clamar: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Porque ali na cruz Jesus estava sendo separado de Deus, porque sobre Jesus estava caindo todo o pecado da humanidade. E a Bíblia ainda diz: maldito aquele que se for levantado no madeiro. Jesus se fez maldito. Jesus, ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade para que nós pudéssemos ser declarados justos. E por causa do sangue de Jesus no Calvário, ele diz: você é livre. Você é livre. Está consumado. Quando Jesus gritou, está consumado lá na cruz, a palavra que ele disse, tetelestai, essa palavra ela era usada muitas vezes nas prisões romanas. Quando alguém era preso no Império Romano, era colocado sobre a cela dele a sentença daquela pessoa. Quantos anos de prisão? Se ela ia ficar 10, 15, 20 anos presa. Quando aquela pessoa cumpria sua dívida com a sociedade, ela era liberta. Né? Eu não sei o termo jurídico para essas coisas. Quando a pessoa já não tinha dívida com a sociedade, ela era liberta, ela saía sobre aquela cela onde ela estava condenada, era colocada a mensagem tetelestai. Pagou a dívida. Não tem mais condenação diante da sociedade, a pessoa está livre. Na cruz do Calvário, quando Deus condenou Jesus e jogou sobre ele todo o pecado da humanidade, ele gritou lá na cruz: está consumado. Tetelestai, você não tem dívida nenhuma mais. A sua dívida está paga. A sua dívida está paga. Você é livre. Você tem acesso a Deus. Isso foi dado de graça. De graça. E nós recebemos por meio da fé. Meus irmãos, quando eu descubro a minha condição diante de Deus, quando eu olho para Jesus e eu descubro quão miserável eu sou, e é isso que o Evangelho causa primeiro no nosso coração, um sentimento de que eu sou miserável, de que eu estou nu diante de Deus, de que eu não mereço nada, que eu não sou digno de nada, que eu não sou melhor do que ninguém. O sentimento que vem ao nosso coração é aquele sentimento de que eu sou o pior pecador de todos. Muitas vezes, quando eu vejo o apóstolo Paulo falando que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais ele era o pior, eu penso: Paulo, você não me conhece. Você não me conhece. Se as paredes do meu quarto falassem, vocês saberiam. Porque o meu sentimento é que eu sou o pior pecador de todos. Quando nós estamos diante de Jesus, nosso orgulho acaba. Quando nós estamos diante de Jesus, toda a nossa prepotência é destruída. Quando nós estamos diante de Jesus, todo o sentimento de que eu sou alguém acaba. Que eu sou alguém melhor do que os outros. E aí ele declara sobre nós: você é justo. Você está perdoado. Ele nos dá uma nova identidade, ele nos dá o seu sangue. E aí nós somos capazes de levantar com ousadia e saber que nós somos alguém perdoado, que nós somos justificados, que nós somos transformados. Meu irmão, se isso não gera uma transformação no meu coração para olhar a justiça, o Evangelho da Graça, ele gera uma transformação, ele muda a nossa postura para com a justiça. Porque eu era injusto e fui tornado justo por meio de Jesus. Então isso precisa mudar a maneira como eu olho para os injustiçados que estão ao meu redor. O Evangelho ele precisa mudar a minha postura para com o pobre, porque eu era o mais miserável de todos, e eu fui declarado justo, e Jesus me tornou alguém por causa do Evangelho da Graça e por causa da cruz. Então isso precisa mudar a maneira como eu olho para os pobres e para os oprimidos. Isso precisa mudar também a vida do pobre e das pessoas que estão necessitadas. Por isso o Evangelho da Graça ele é maravilhoso, porque o Evangelho da Graça ele nos transforma de dentro para fora, ele precisa mudar a nossa postura para com as pessoas. E como eu preciso mudar isso na minha vida também. E isso precisa ser gerado no nosso coração, como nós precisamos entender essa graça de Jesus Cristo que nos perdoou completamente, para que a nossa postura para com a sociedade mude, com as pessoas que estão ao nosso redor mude. Como nós estamos olhando para essas pessoas, como a nossa fé tem sido prática para com elas. Meu irmão, tem gente que trabalha do seu lado ali, você vê, talvez,
gente da limpeza, ou que trabalha até mesmo na sua casa, e você nunca parou para conversar e saber o nome da pessoa, a história dela, quem ela é, ou está precisando de alguma coisa. Eu já fui em lugares em que os empregados domésticos não podem usar o mesmo elevador que os moradores. Isso me gera um... mas isso me gera um negócio. Isso não é evangelho. Isso não é fé verdadeira. A nossa fé verdadeira tem que mudar a nossa postura. O desafio prático para a nossa semana, não só para a nossa semana, né, gente? O desafio para a nossa vida é que a gente possa mudar a nossa postura com essas pessoas. E um desafio prático, que inclusive o pastor Leno fez no domingo, que talvez a gente possa fazer nessa semana, é que nessa semana a gente possa começar a olhar para essas pessoas. Talvez convidar alguém que você jamais convidaria para almoçar com você, simplesmente para que você ouça a história dela. Não estou falando para você pegar o pobre no meio da rua e começar a falar de Jesus para ele, não. É para levar para almoçar, para jantar, e ouvir, conhecer a história deles. Não sei se vocês já perceberam. No sábado à noite, acho que no domingo à noite também, na esquina aqui do estacionamento, tem uma família vendendo... Às vezes é doce, às vezes eles estão vendendo coisas. Teve uma época que eles ficavam lá perto daquele relógio ali, em frente ao Mercadão. Eles ficavam ali. Eu conheci eles quando eles estavam lá. Teve um dia eu parei e fiquei conversando com eles. Por que eles estavam? Porque era 9 horas da noite, eu via a família inteira vendendo coisa na rua. Porque agora eles estão aqui, porque eu acho que eles viram que aqui tem uma igreja, né? Quem sabe os cristãos aqui tenham fé verdadeira. Mas teve uma época que eles estavam em frente ao camelódromo. E um dia eu estava passando ali em frente, eram umas 9 horas da noite, e eu vi uma família inteira vendendo às 9 horas da noite. Falei, 9 horas da noite, a família inteira vendendo, gente. Aí parei para conversar com eles. Quem são vocês? Para ouvir a história deles. Aí eu vi que eles estavam vendendo para ter dinheiro para todo mundo ir para casa. Caramba. E ela falando, não, a gente precisa sustentar, mas eu não tenho onde deixar meus filhos, por isso eles vêm juntos. Né? Por isso você pode ver que as crianças, se eles estiverem no domingo aí, eles vão estar com as crianças todas ali. Vocês já tiveram curiosidade de saber pelo menos a história deles? Quem eles são? Por que eles estão ali? Nem isso a gente se preocupa, né? A gente se preocupa nem em saber por que as pessoas estão ali. Da história dela. Claro que tem muito trambiqueiro, gente. E a gente precisa ter sabedoria, às vezes, para lidar com essas pessoas. Né? Tem gente que vem conversar comigo, eu quero ouvir a história da pessoa. Eu conheci um André. O André é um cara que vive na rua aí, ele vive vendendo coisa. Não sei se você já conheceu ele, se você já teve curiosidade de perguntar o nome das pessoas que te oferecem coisas. Se um dia você perguntar o nome foi o André, eu conheço o André. E o André é um desses complicados. Né? O André, toda vez que ele me pede dinheiro, eu falo, não, André, eu não vou te dar dinheiro. Porque eu sei que você vai gastar com droga. Mas se você quiser ir para a clínica de recuperação de novo, porque eu já levei o André para a clínica e ele saiu, ele não quis ficar. Né? Eu já dei essa oportunidade para ele. Eu encontro o André toda vez, agora ele nem me pede mais dinheiro, porque ele já sabe, né, o que eu vou falar. Eu falo, mano, eu estou disponível para mudar a sua vida, cara. Se você vamos para a clínica de novo, vamos lá para a clínica de recuperação, porque ele é viciado. Aí ele não quer. Então, mas toda vez que eu encontro o André, eu vejo ele e falo com ele. Né? O André é uma dessas pessoas que a melhor ajuda não é necessariamente financeira naquele momento. Existem essas pessoas e a gente tem que ter sabedoria para lidar. Mas a gente precisa olhar para as pessoas e saber quem elas são. E ouvir as histórias delas. Essa família que estava aqui, essa semana, 3 semanas atrás, eles estavam precisando de colchão, porque eles não tinham colchão. Aí um menino da nossa rede mobilizou a rede, perguntando quem tinha colchão, e a gente conseguiu os colchão para eles. Mas a gente não quer nem saber o nome deles. Então o desafio prático dessa semana é que a gente possa buscar colocar em prática. E que não haja no meio de nós acepção de pessoas. Porque a nossa fé não é uma fé morta. Amém? Não é uma fé morta. Não é uma fé morta. Você já procurou saber como é que funcionam os nossos projetos aqui na igreja? De se oferecer como voluntário? Você tem ofertado regularmente para as ofertas sociais aqui da igreja também? Aí nossa fé precisa ser prática. E aí, para finalizar, vou até acabar um pouquinho mais cedo hoje. Tiago ele vai usar 2 exemplos. Ele vai usar o exemplo de Abraão
Opa, esse aqui eu já passei. Ele vai usar o exemplo de Abraão e ele vai usar o exemplo de Raabe. E ele vai dizer lá no versículo 21, não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, a sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações se tornaram fé completa. Ele usa o exemplo de Abraão. E Abraão é muito interessante, porque Paulo também usa o exemplo de Abraão. Lá em Gálatas, Paulo... Gálatas ou Romanos? Gálatas. Em Romanos também. Em Romanos também. Mas lá em Gálatas... Oi? E Hebreus também. Mas lá em Gálatas, só que Hebreus não sei se foi Paulo que escreveu. Lá em Gálatas, Paulo ele vai usar o exemplo de Abraão, falando que Abraão foi considerado e declarado justo pela fé que ele tinha. Tanto é que lá em Gênesis vai dizer, porque Abraão creu, lhes foi imputado justiça. Então a salvação de Abraão ela veio pela fé, porque ele creu. Mas aí Tiago vai falar que não foi só a fé de Abraão, que realmente a fé que salvou, mas a expressão da fé de Abraão, o que demonstrou que Abraão realmente creu, é que ele demonstrou na prática. E ele agiu na prática. Quando Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho Isaque, porque ele queria tratar o caráter de Abraão, porque Isaque já estava se tornando um ídolo na vida de Abraão, Isaque já estava se tornando todas as esperanças de Abraão, ao que tudo indica, pela interpretação que eu faço do texto, é que Isaque se tornou o absoluto de Abraão. Agora minha vida é boa, agora eu vou ser feliz porque existe Isaque. E Isaque começou a se tornar um ídolo na vida de Abraão. Então Deus precisava tratar isso na vida dele. Falou, eu preciso que você ofereça sacrifício. E lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que Abraão, ele cria tanto em Deus, ele tinha tanta fé em Deus, que ele foi sacrificar Isaque crendo que Deus o ressuscitaria. Já viram isso? Porque ele acreditava que Deus ia ressuscitar Isaque. Porque ele sabia que não ia ficar sem a promessa. Foi a promessa de Deus. Então ele foi lá, não, vou obedecer, mas ele obedeceu crendo que Deus poderia, inclusive, ressuscitar. E não foi nem necessário sacrificar, porque nós já conhecemos a história. Mas Tiago usa o exemplo de Abraão, mostrando que a fé dele foi demonstrada por obras. E ele também vai usar o exemplo de Raabe. Lá no versículo 25... Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações quando escondeu os mensageiros e o fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como... depois, até aí, por um caminho diferente. Ele usa o exemplo de Raabe. Porque Raabe não só creu em Deus, mas ela agiu na prática, escondendo e arriscando a própria vida. Isso está lá no livro de Josué. Se você for ler, lá no livro de Josué, ela arriscou a própria vida para poder salvar os espiões que estavam lá na terra de Jericó, para que eles pudessem ser salvos. E foi a fé mais as obras, mais as ações da Raabe que fez com que ela fosse justa diante do povo. Que ela fosse declarada justa diante do povo. Tiago ele vai dar esses dois exemplos mostrando que a nossa fé não pode ser só falada, ela precisa ser prática. Ela precisa ser demonstrada com boas obras. Ela precisa ser demonstrada com boas obras. E aí ele vai fazer uma conclusão surpreendente. Assim como um corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Assim como um corpo sem fôlego, olha isso, um corpo sem alma, um corpo sem fôlego, um corpo sem vida. Assim como alguém que não respira, um cadáver, no caso, é alguém que tem fé, mas não coloca em prática. É morto. É como um corpo que não respira, é como um cadáver. É inútil, é ineficiente. Porque a nossa fé, ela precisa gerar em nós prática. Ela precisa gerar em nós boas obras. Lembrem-se, as boas obras não salvam. As boas obras não fazem com que Deus nos olhe melhor. As boas obras não acumulam créditos. As boas obras não vai fazer Deus olhar para você e falar, essa pessoa é melhor do que as outras porque ela faz boas obras. Jamais. O sangue de Jesus e ponto final. Nós somos iguais diante de Deus. Mas a consequência da nossa salvação, a manifestação da nossa salvação, a evidência de que a nossa fé é verdadeira são as boas obras. Se não há boas obras, provavelmente nós ainda não conhecemos o verdadeiro evangelho da graça. Porque o dia que nós nos encontrarmos com Jesus e conhecemos o verdadeiro evangelho da graça, nós seremos constrangidos às boas obras. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em prática?
nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, então, capítulo 3 da carta de Tiago. Todos estarão aqui, né? Vocês virão? Sim. Se vocês não vierem, é mentira e mentira é pecado. Glória a Deus. Então, eu vou esperar por todos vocês na semana que vem. Gente, porque na semana que vem nós vamos falar sobre a língua. Porque no capítulo 3, Tiago vai falar que é muito mais difícil controlar nossa língua do que dominar qualquer animal do planeta. E como Deus precisa controlar a nossa língua, como nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. Como nós falamos com as pessoas, a nossa maturidade, como nós usamos as nossas palavras. Então, semana que vem, não deixem de vir.